E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a esta sessão explicativa trazida pela Ford College. Bom, hoje a gente vai dar um passo gigantesco na forma como organizamos nosso trabalho de desenvolvimento. Quem aí acabou de sair do módulo Capstone Build Token Management System com Solana CLI? Pois é, depois de construir algo tão complexo, as coisas devem estar um pouquinho caóticas na sua máquina, né? A gente fica com uma pilha de scripts de linha de comando da Solana, pares de chaves gerados por todo lado, programas em TypeScript, enfim, uma verdadeira montanha de arquivos. A ideia aqui é justamente explorar como a gente pode colocar a ordem na casa e dominar de vez os fundamentos do controle de versão com o Git. Para fazer isso, o nosso plano hoje é super simples e direto. A gente vai passar pelo problema inicial do código, entender como o histórico funciona como se fossem fotografias, usar a famosa analogia do carrinho de compras, viajar um pouco por linhas de tempo paralelas, ver algumas estratégias de equipe e, no fim, aprender a resolver aqueles conflitos que dão dor de cabeça. Vamos começar com a nossa primeira sessão, o problema do código, focando em como gerenciar os artefatos da Solana. Sabe aquela sensação maravilhosa de terminar um projeto complexo de tokens? Muitas vezes ela é ofuscada rapidinho quando a gente olha para aquele diretório de arquivos totalmente caótico. E aí bate a pergunta de $1 milhão. Como gerenciar essa bagunça toda de scripts e configurações? Imagina tentar descobrir qual foi a alteração exata que quebrou um script de deploy que estava funcionando perfeitamente ontem. Dá vontade de arrancar os cabelos, não é mesmo? Exatamente para evitar esse tipo de pesadelo que as ferramentas modernas de versionamento entraram no jogo. O que nos leva à seção 2, fotografias e histórico. Vamos dar uma olhada no modelo mental do commit. Para resolver aquela nossa bagunça, a gente precisa mudar um pouco a perspectiva. O histórico de versões do Git não é, de forma alguma, só um log desorganizado de edições soltas. Pensa no famoso commit como o ato de tirar uma fotografia panorâmica de todo o seu projeto num momento específico. Cada uma dessas fotos vem com um rótulo mostrando quem tirou, a hora exata e uma mensagem curta do porquê. Então, se aquele script da Solana quebrar do nada, é só você pegar a fotografia anterior, de quando tudo estava funcionando, e reverter o projeto para aquele estado literalmente no piscar de olhos. E olha só porque isso ilustra tão bem o poder do Git. Enquanto as abordagens antigas ficavam apenas tentando rastrear pequenas diferenças de texto entre os arquivos, os famosos diffs, o Git armazena essas fotografias ou snapshots completos independentes. Ele faz isso de um jeito super esperto, usando hashes de conteúdo. Traduzindo, se um arquivo não mudou nada entre uma foto e outra, o Git não cria uma duplicata dele, ele só aponta para o mesmo arquivo que já existia. É uma eficiência incrível e salva muito espaço. Muito bem, avançando para a seção 3, o carrinho de compras, também conhecido como a preparação das alterações. O detalhe aqui é que a gente não pode sair tirando foto de tudo de qualquer jeito, senão o histórico vira uma zona de novo. É para isso que serve a área de preparação, o famoso index. Imagina que essa área é como se fosse um carrinho de compras de uma loja online. Vamos supor que você acabou de consertar um bug crítico no script da Solana e, aproveitando, ajustou a formatação de um texto no mesmo arquivo. Você pode colocar só a correção do bug no carrinho e finalizar a compra gerando um commit focado, e depois colocar o ajuste de formatação no carrinho para um próximo commit. Isso mantém a sua história de código impecável. Passando agora para a seção 4, linhas paralelas, e como trabalhar com os branches. A próxima fronteira no Git é a colaboração simultânea. Imagina que você quer trabalhar num recurso super novo, tipo integrar uma lógica experimental de tokens, mas sem arruinar o código principal que já está rodando em produção. Como faz? A resposta está nos branches. O segredo aqui é entender que um branch não é uma cópia pesada do seu projeto. Ele é só um ponteiro móvel bem levinho. Pensa neles como trilhas paralelas que você desenha num quadro branco. Você cria uma trilha temporária, faz as suas loucuras ali de forma isolada e depois que der certo é só trazer as partes boas de volta para a trilha principal. Isso nos leva direto à seção 5, estratégias de ramificação para organizar nosso fluxo de trabalho. Porque quando a gente começa a ter um monte de linhas do tempo paralelas rolando ao mesmo tempo, num time que está crescendo, precisa de regras rígidas. A gente tem 3 estratégias principais. A Feature Branch é ótima porque isola cada tarefa. A Trunk-Based foca em commits rápidos, direto na linha principal, mas exige muitos testes. E o Git Flow é um monstro mais pesado para lançamentos super formais. Para ecossistemas dinâmicos como o da Solana, que pedem ciclos de feedback bem rápidos, estratégias como o Trunk-Based ou Feature Branches bem curtinhas são de longe as melhores opções. E na hora de juntar essas linhas do tempo de volta,
É aí que entra a mesclagem, o famoso merge. Essa união acontece basicamente de duas formas. Ou de forma totalmente invisível com o fast forward, onde a linha principal só dá um pulo lá para frente, ou então preservando a história toda com o merge commit. Esse merge commit cria um novo ponto de convergência com dois caminhos no histórico, mantendo todo o trajeto ali visível para todo mundo. O que nos joga para a nossa última etapa, a seção 6, resolução de conflitos, quando essas linhas simplesmente colidem. Tudo é muito lindo até chegarmos ao chefão final do controle de versão. Imagina que duas linhas do tempo tentaram alterar a mesmitíssima linha de um arquivo de configuração da Solana. Aí dá conflito. Quando o sistema trava e pede ajuda humana, o crucial é manter a calma e seguir 4 passos simples. Primeiro, abra os arquivos conflitantes. Segundo, decida tecnicamente qual código deve ficar. Terceiro, jogue no carrinho de compras, a área de preparação. E quarto, finalize o commit. E olha, é fundamental sempre testar esse código mesclado no seu validador local da Solana antes de fechar o assunto de vez. E tem uma coisa que a gente sempre esquece: o elemento humano. Resolver um conflito não é só apagar os marcadores de erro que o Git coloca no texto. Você precisa conversar com a pessoa que escreveu a outra parte para entender por que ela mudou aquilo. Esse alinhamento de intenções é tão vital quanto consertar a sintaxe técnica. É essa comunicação que evita que um script falhe tragicamente na hora de um deploy importante. Então, fazendo uma recapitulação super rápida aqui, nós entendemos que trabalhamos com fotografias completas de projeto. A gente usa a ideia do carrinho de compras para ser o mais preciso possível. Aprendemos que dá para navegar em linhas paralelas com segurança e que a resolução de conflitos pede comunicação e testes rigorosos. Dominar tudo isso simplesmente muda de patamar a forma como a gente mantém nossos projetos Web3. Traz uma estabilidade enorme. E para a gente fechar com chave de ouro, deixo essa provocação. Se o pior acontecer amanhã no seu computador, o histórico dos seus commits contam uma história clara o suficiente para salvar o seu projeto? Fica a reflexão. A prática é a melhor professora. Então, exercitem bastante esses comandos nos seus repositórios locais. E claro, para mergulhar ainda mais fundo nesses conceitos e continuar decolando na Web3, não deixem de acessar o site Ford College para conferir outros materiais incríveis. Muito obrigado por acompanharem a nossa análise de hoje e a gente se vê numa próxima.